Aula 2: Desenvolvimento sustentável. Quando visto em propagandas de empresas e em propostas de gestão pública, desenvolvimento sustentável, apesar de ser um cenário de ampla abrangência, é também um selo de compromisso com o bem-estar social, econômico e ambiental, e um parâmetro de acompanhamento dessas empresas e administrações públicas. Elas cumprem ações, criam políticas públicas, promovem efetivamente a sustentabilidade social, econômica e ambiental, ou é apenas mais uma jogada de marketing? Até aqui, vimos que o desenvolvimento sustentável acontece quando a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica ocorrem juntas. Ou seja, para se ter desenvolvimento sustentável, é preciso ter igualdade social e equilíbrio econômico com a proteção do meio ambiente. O compromisso de empresas com a recuperação e preservação do meio ambiente e em ser socialmente responsável lhes conferem alguns selos e certificações que agregam valor a seus produtos ou serviços. Geralmente eles são identificados nas embalagens. Algumas empresas, principalmente aquelas que produzem produtos de rotina ou alimentícios, trazem na embalagem, por exemplo, o selo de que essa embalagem foi feita com celulose de madeira de reflorestamento, que o produto é biodegradável, então não agride tanto ao meio ambiente, que a embalagem é reciclada e tudo mais. Selos são criados e concedidos por empresas, institutos, ONGs e associações empresariais, como por exemplo o selo da Fundação Abrinq, de Empresa Amiga da Criança. Então é a fundação que confere o selo para a empresa que contribui com ela. Assim como ONGs também de proteção ambiental. Como a Mata Atlântica, a ONG Mata Atlântica, ela tem bastante selos distribuídos também. Certificados são concedidos por meio de processos de auditoria, onde são avaliadas questões técnicas estabelecidas por órgãos normativos, como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, e tem peso internacional. Identificamos a certificação nos produtos com os ícones de ISO 14001, que é de desempenho ambiental, ISO 9001 de gestão da qualidade, entre outros. Ainda nesse slide, há a provocação. Essas empresas e administrações públicas, elas cumprem ações, criam políticas públicas, promovem efetivamente a sustentabilidade social, econômica e ambiental, ou é apenas mais uma jogada de marketing? Aqui começamos a estimular nosso senso crítico sobre o tema sustentabilidade. Comumente, ocorre-se um estranhamento quando as pessoas são abordadas com essas questões, porque para a maioria delas não existe o hábito de questionar ou pensar no momento de escolher um produto, uma prestadora de serviço ou um gestor público, pois ainda são escolhas realizadas pela força do desejo, da necessidade e de emoções vinculadas a tais forças, que suplantam o raciocínio, a reflexão sobre esses desejos e necessidades. É preciso compreender que a ponderação sobre uma escolha sustentável, e mesmo qualquer outro tipo de escolha, é influenciada pelas emoções provenientes de desejos e necessidades, o que explica o porquê de algumas escolhas serem fáceis ou difíceis, demoradas ou imediatas. Um exemplo é o ditado: quem tem pressa come cru e quente, contra a frase slogan que quem tem fome tem pressa, pois, de acordo com a intensidade da necessidade,
Quem tem fome come mesmo cru e quente, ou seja, o necessitado não se importará com os parâmetros e métodos do produto, no caso o alimento, mas sim em sanar sua necessidade, que é a fome. Vamos então pensar sobre as tabelas 1 e 2. Tabela 1. Exemplos de desejos e necessidades. São exemplos aqui listados. Vou comprar esse novo modelo de celular. Vou lavar o carro nesse estabelecimento. Vou escolher esse candidato porque ele prometeu aumentar as vagas de emprego. São exemplos do nosso cotidiano. Consumo de produto, consumo de serviço e escolha de um administrador público. Tabela 2. Correlação dos desejos e necessidades com a racionalização ou reflexo sobre este. Os desejos e as necessidades da tabela 1, agora elas são comparadas, são elencadas juntamente com a racionalização ou reflexão, que seria o que? O pensamento sobre esses desejos e necessidades. Vamos lá. Vou comprar esse novo modelo de celular. A racionalização. Eu realmente preciso desse novo modelo de celular? Quero comprá-lo porque o que eu tenho está inutilizável? Ou porque ele me dá um status de poder financeiro? Próximo item. Vou lavar o carro nesse estabelecimento perto do trabalho. A racionalização reflexão. Ele usa água porque existe lava-carros seco, tá? Que não utilizam água. De onde vem a água limpa e para onde vai a água com os produtos químicos? Próximo item. Vou escolher esse candidato porque ele prometeu aumentar as vagas de emprego. Qual a proposta desse candidato para cumprir essa promessa? Eu preciso de trabalho, mas quando essas vagas começarão a surgir? Tá? A tabela 1, ela lista desejos e necessidades comuns, principalmente da classe média, tá? Não são todos que têm essas oportunidades, infelizmente. E isso é algo importante a ser notado, porque a classe média está entre os mais pobres e os mais ricos, então não sente as necessidades básicas tão fortemente, latentes e palpáveis, como fome, a carência de acesso à saúde, educação, transporte, segurança, saneamento, entre outros. A tabela 1 é o primeiro calço para o pensamento sustentável do cotidiano de quem pode, ainda que aos poucos, exercer ações e hábitos para o desenvolvimento sustentável. Na tabela 2, apresento exercícios de reflexão, e como todo exercício de reflexão, este também requer sinceridade, autoconhecimento e honestidade para ter seus resultados eficazes. A proposta de racionalização do desejo e da necessidade é um desafio proposto para muitas pessoas, porque não pensar, não refletir, não questionar a si mesmo sobre os próprios desejos e necessidades é conveniente. Evita-se aprofundar o conhecimento de quem se é e surgem as respostas comuns. Vamos para a tabela 3. Correlação dos desejos e necessidades com a racionalização e reflexão sobre este, com a resposta comum. Muito bem, vamos lá. Vou comprar esse novo modelo de celular. Qual que é a reflexão sobre isso? Eu realmente preciso desse novo modelo de celular? Quero comprá-lo porque o que eu tenho está inutilizável ou porque ele me dá um status de poder financeiro? Resposta comum.
geralmente é imediata, que às vezes não passa pelo processo de racionalização e reflexão. Compro porque eu quero e posso comprar. Ponto. Vou lavar o carro nesse estabelecimento perto do trabalho. Ele usa água. De onde vem a água limpa e para onde vai a água com os produtos químicos? Pago para lavar o carro porque dá muito trabalho fazê-lo em casa. Ou pago porque eu quero também. Seria uma outra resposta comum. Vou escolher esse candidato porque ele prometeu aumentar as vagas de emprego. Qual a proposta desse candidato para cumprir essa promessa? Eu preciso de trabalho, mas quando essas vagas começarão a surgir? Aí vem a resposta comum. Escolha o candidato pelo que ele diz que fará. Como ele fará é problema dele. As respostas comuns, as respostas convenientes, elas não passam pelos filtros da sinceridade, do autoconhecimento e da honestidade, e atropelam a reflexão crítica da necessidade ou desejo. As respostas comuns e convenientes geram o consumo automático e desenfreado, descontrolado de bens e serviços. E reparem que são respostas que isentam a responsabilidade das consequências dessa escolha, né? Das consequências de impacto ambiental dessa escolha. Compro porque eu quero, pago para lavar porque eu posso, porque me dá muito trabalho, eu quero ter mais tempo. E eu escolho o candidato pelo que ele diz que fará. Como fará já é problema dele, né? Mas eu tenho responsabilidade por esse novo item que eu estou adquirindo, porque o que eu vou fazer com o que eu já tenho, no caso do celular? Eu estou pagando para lavar o carro. A estrutura do estabelecimento já não é problema, mas se eu estou levando o meu carro para lavar ali e esse estabelecimento está causando um grande impacto, por exemplo, jogando a água com produtos químicos na guia, na água pluvial, né? na guia de água para águas pluviais, ou seja, aquela água ela vai direto pro rio, sem nenhum tratamento prévio, né? como acontece com o esgoto. Então eu sou responsável por esse impacto na água do rio. E eu sou responsável pelo candidato que eu escolho, mesmo que seja problema dele resolver como fazer como cumprir a promessa, né? Por isso, eu preciso avaliar a proposta de como ele vai fazer, tá? Se ele elenca ali medidas que não aprofundam o método como ele fará, ele pode tomar qualquer ação que seja até predatória ao meio ambiente para propor essas novas vagas de emprego, ou ainda propor diminuição de direitos trabalhistas, por exemplo, para que hajam essas novas vagas. Ou seja, ele está interferindo no potencial de sustentabilidade social, no caso dos direitos trabalhistas, e causando grande impacto ambiental, né, na sustentabilidade ambiental, se ele, por exemplo, se a proposta desse candidato para ser executada for redução das leis ambientais, como, por exemplo, flexibilização do licenciamento ambiental. Diferentemente das respostas comuns, as respostas sustentáveis à racionalização dos desejos e necessidades trazem responsabilidade, porque requerem atitudes além do consumo. Sempre somos responsáveis por nossas ações e pelas consequências de nossas escolhas. Por isso que,
Para que ocorra o desenvolvimento sustentável, além das ações públicas e empresariais, é preciso a atuação de cada um, tanto em movimentos sociais quanto em práticas cotidianas de redução de impacto ambiental. Vamos para a tabela 4. Aqui nós temos a tabela 4, correlação dos desejos e necessidades com a racionalização e reflexão sobre este, com a resposta sustentável. Vou comprar esse novo modelo de celular. A reflexão. Eu realmente preciso desse novo modelo de celular? Quero comprá-lo porque o que eu tenho está inutilizável ou porque ele me dá um status de poder financeiro? A resposta sustentável, algumas das respostas sustentáveis possíveis para esse desejo ou necessidade. Vou comprar porque o meu atual aparelho está inutilizável. Ou seja, já esgotei todo o uso dessa tecnologia. Ele se tornou inservível. Preciso comprar outro. Não vou comprar porque o meu atual aparelho ainda satisfaz as minhas necessidades de comunicação. Eu não preciso realmente comprá-lo. Ele ainda atende ao que eu preciso, ao meu uso cotidiano. Eu posso esperar mais um pouco para comprar um novo aparelho. Quero atualização tecnológica, então venderei o atual aparelho para inteirar o investimento. Também é uma resposta sustentável, porque você não vai descartar um aparelho que ainda funciona por uma questão mera de design ou de um novo sistema operacional. Vou lavar o carro nesse estabelecimento perto do trabalho. Ele usa água. De onde vem a água limpa e para onde vai a água com os produtos químicos? Uma resposta sustentável. Vou lavar o carro em casa com produto biodegradável. Por que essa acaba sendo uma resposta sustentável? Porque quando nós consumimos o recurso às nossas custas, nós consumimos com mais ponderação, com maior controle. Ou seja, se eu lavo o meu carro em casa, eu vou fazer o máximo possível para não gastar água. E se eu puder usar uma água de reuso, por exemplo, uma cisterna na minha casa para armazenar a água da chuva e lavar o carro com a água da chuva, por exemplo, é melhor ainda. Vou escolher esse candidato porque ele prometeu aumentar as vagas de emprego. A reflexão. Qual a proposta desse candidato para cumprir essa promessa? Eu preciso desse trabalho, mas quando essas vagas começarão a surgir? Aí vem a resposta sustentável. Vou escolher esse candidato porque na sua proposta de governo no site do TSE, isso é importante. Todos os candidatos têm a oportunidade de divulgar a sua proposta de governo no TSE. Elenca políticas públicas para a geração de empregos. Ou seja, ele diz como fazer. Não estou votando em alguém, escolhendo alguém, acreditando na promessa, como diz o ditado, no fio do bigode. Não. Eu estou escolhendo o candidato porque ele tem método, ele tem proposta viável para cumprir com suas promessas, Vamos lá. As responsabilidades sobre o consumo de bens e serviços passam despercebidas numa sociedade consumista, em uma sociedade em que está incutido que a vida é trabalhar para comprar, ou se consumir para consumir. Não é preciso pensar o impacto das coisas no sistema automático de se viver. Além dessa vivência em modo automático, ser inserida e estimulada todos os dias nas pessoas, ela se tornou hábito e cultural, pois é uma visão do que é viver que é transmitida de geração em geração com poucos levantes contrários. E por isso o desenvolvimento sustentável caminha a passos curtos e lerdos.
Por que isso? Por que se tornou cultural e se tornou hábito? Ficou aquela situação, eu tenho que trabalhar para quê? Para comprar o que eu quero, para eu comprar alguma coisa para eu ficar feliz, né? Para que eu tenha posses, para que eu tenha bens, para que eu seja bem-sucedido, e não se pensa numa questão ampla, né, e também filosófica do que é qualidade de vida, porque ter coisas, usufruir de serviços, né, já não faz mais já não é mais um sinônimo de satisfação com a vida. E qualidade de vida entra em sustentabilidade social. Faz-se importante entender que, para haver o desenvolvimento sustentável, é necessário haver o estilo de vida sustentável, isto é, uma mudança cultural profunda, individual e coletiva, que requer conhecimentos e tecnologias de diversas áreas, e o mais importante, acesso total a tais conhecimentos e tecnologias, e a atuação das instituições públicas e sociais. Como eu já disse anteriormente, o desenvolvimento sustentável, que só ocorre quando há sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e sustentabilidade econômica, requer ações e hábitos sustentáveis de todos nós, o que implica mudanças culturais individuais e coletivas. Porque cultura é muito mais do que consumo de entretenimento ou do que conhecimento das artes eruditas.